Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Família Mente. Hoje tem um grande culto a Deus que proverá de ABD. Acompanhe comigo. Vamos louvar o hino 409 da nossa harpa cristã. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quebrado vós sejais velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão.
do Evangelho segundo escreveu João. Vou fazer uma leitura que não é a leitura bíblica em classe que foi feita ontem, hoje, no capítulo 4 de João, mas é os versículos mais em frente. Versículo 31 por diante. A epígrafe diz assim: aceita os semeus. João 4, eu vou ler o primeiro versículo. Observem muito bem em vossas Bíblias. A minha tradução ela pode ser diferente. De muitas Bíblias, eu só gosto dessa mesmo. A corrigir. Versículo 31 do capítulo 4 diz assim: e entrando, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisso é verdadeiro o dito: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviarei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-lhe tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é isto pelo que disseste, que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amado e querido Deus, gratos somos, papai, pela porção limpa da sua palavra. Oh, amado Rei, que ela possa encontrar guarida em corações, e que cada um, amado Senhor, possa reter tudo de bem para a edificação da sua fé e o crescimento espiritual diante do Senhor, que é o Todo-Poderoso.
algo que é pouco estranho, o inimigo não vai ter isso na nossa vida. Aleluia. Mas, representando a classe de adolescentes, eu quero ler aqui no livro de Números, capítulo 27, versículo 18. Essa foi a mensagem da lição, e diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Toma a Josué, filho de Nun, o homem que está em espírito, e põe a tua mão sobre ele. A lição de hoje, para aqueles que não estiveram aqui, dos adolescentes, falar sobre a importância da liderança dentro da casa de Deus, de estar preparado para assumir um trabalho na obra de Deus, porque a cada dia que passa a seara vai se aumentando e os trabalhadores vão fugindo, na verdade. Não é que são poucos, estão fugindo, estão recusando o trabalho de Deus, né? Eu sempre digo para minha esposa, e o que nós vamos dizer para Deus quando nós vamos prestar nossas contas, né? Vai dizer assim: Senhor, não deu porque meu trabalho me consumiu, né? É uma palavra dura, mas é necessária, porque a Bíblia fala que José, aonde Moisés ia, ele ia atrás de Moisés. Moisés estava dentro do tabernáculo adorando, ele estava lá na porta do tabernáculo, né? Ele não viu dificuldade, ele esperou o momento certo para receber a glória de Deus. E a sua liderança foi, apesar da dificuldade, foi muito honrada por Deus. O que eu acho interessante aqui nessa lição, que Moisés foi um grande líder e serviu de exemplo a Josué, e aqui a gente tem muitos líderes que servem de exemplo a gente, né? Mas quando Moisés decidiu desobedecer uma ordem de Deus, ele perdeu algo muito grandioso, que foi estar na terra prometida, né? Mas Deus ainda teve misericórdia e permitiu que ele visse a terra prometida. Mas naquele momento ele mandou que preparasse o seu sucessor, que foi José. Então, para aqueles que são líderes, para aqueles que desejam ser líder, se preparem em espírito e em verdade. Não vamos oferecer fogo estranho para Deus, porque Deus ele sabe disso. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Agora chegou o momento, Senhor amado, a gente tirar, Senhor meu Pai, a primeira oferta, Senhor, a tua obra. Aqueles que vão dizimar, o teu servo que vão dizimar, que vão ofertar, Senhor, que o Senhor possa abençoar religiosamente, Pai. Porque o Senhor sabe a situação de cada um, Pai. E o Senhor, Pai, tem o poder para mudar a situação. Em nome de Jesus, o Senhor possa derramar bênção, Senhor, na vida do teu servo. Em nome de Jesus Cristo. E eu creio, Senhor, na vitória, porque Ele te serve, Senhor. Ele sabe que Ele te serve. Ele sabe o poder que o Senhor tem, Pai, para transformar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Vou falar pro pessoal vir para a escola dominical, que é triste ver poucas pessoas, né? Muita desculpa, né? Me perdoe por falar essas coisas. E eu vou falar o que eu expliquei para eles, né? Sobre a EBD, a aula que está no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, vai dizer assim: porém agora, prestem atenção, por favor, referência à palavra do Senhor. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tenho buscado o Senhor para si um homem, segundo o seu coração. Já lhe tenho ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Glória a Deus. Aqui o Senhor está falando, né? A palavra do Senhor está dizendo sobre escolher, né, Davi, né? Davi teve seus altos e baixos, né? Então, rejeitando a Saul, né? Saul, porém, poderia ter uma história abençoada também, de uma longa história, mas ele decidiu fazer errado. Então a palavra do Senhor vai dizer isso, né? Não, olha só, Samuel, eu escolhi um segundo o meu coração. Para não ficar nessas minhas palavras estudando em casa, eu trouxe uma reflexão aqui para mim, para você, que diz assim, né? Teu inimigo pode ter até 3 metros de altura, pode se chamar Golias. Davi confiava em Deus, em frente aos insultos de Golias, matou o gigante, o famoso guerreiro de Gate. A tendência dos nossos desafios é querer ter medo, mas há uma unção, uma presença que nos faz obter a nossa vitória. Temos os nossos desafios, mas nós vamos vencer mediante a fé no Senhor. Uma coisa é certa, entre Golias, eu e você, é que nós temos um Deus. Porém, Golias, faltava algo, Deus soberano não era com ele, né? Então nós temos um Deus. Acontecem muitas coisas na nossa vida. Ah, irmão, mas eu almocei, eu jantei, eu tenho o meu carro, não está me faltando nada. Mas às vezes o Senhor nos coloca à prova para ser aprovado. E nós vamos olhar para o céu e dizer: Senhor, eu tenho um Deus tão poderoso. Qual fator foi decisivo para que Davi se voluntariasse para lutar contra Golias? Alguém pode me responder? Não, fique em silêncio, eu vou responder: a sua confiança em Deus. Então confie em Deus. Pode alguém te humilhar, você pode estar lá embaixo, não negar a fé do Senhor, mas você com lágrimas vai dizer: Senhor, tu vai pelejar por mim, tu és o meu Deus soberano. É quando às vezes eu estou triste, eu olho para o céu e falo: Senhor, o céu é tão grande, mas foi o Senhor quem fez. Então o Senhor é maior que o céu, meu Deus. Peleja por mim, Senhor, eu confio em Ti. Então, representando a EBD, esses jovens abençoados, eu fico nessas palavras. Amém. Senhor, amém? Glória a Deus. Com silêncio, né? Quando a Rosinha está, se sente falta, né? A gente já está acostumado. Mas glória a Deus, né? Também ser humano precisa sair um pouquinho, né? Olha lá, bora lá. Como vocês sabem, né? Vocês puderam ver, nossa EBF está chegando. E mais uma vez esse ano eu conto com o apoio da nossa igreja, da nossa congregação, né? Vocês estão vendo aqui essa caixa linda, né? Feita pelas mãos da nossa irmã Nádia, né? E a gente precisa de alguns itens, são balão, pirulitos, EVAs, lápis de cor, cera, pipoca, essas crianças amam uma pipoca, cartolina, papel A4, né? Porque nós temos a classe dos pequenininhos, eles amam pintar, né? E bombons e outras coisas, né? Então, os irmãos que puderem nos ajudar nessa obra, doando com amor, né? Você pode comprar e colocar aqui dentro dessa caixa, né? E outra coisa também que eu queria falar para os papais: sábado não haverá ensaio. Matamos de novo. Por quê? Porque nós vamos estar no treinamento da nossa EBF 2025 com o tema Graça.
tá? Então nós não vamos ter ensaio para nossas crianças. Os trabalhadores com quem eu já conversei já estão cientes que nós vamos estar lá a partir das 8 horas até as 5 horas da tarde, tá? Então Deus abençoe. Você não vê, o inimigo rodeando.
soberano Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai santo, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo, por ter nos conduzido aqui no Teu santuário, Pai. Senhor, para ouvir que tu tem para nós, Pai. Meu Pai amado, que Tu venha, Senhor, trazer, meu Pai, a Tua palavra para que nós venhamos sair daqui cheios do Teu poder, do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco hoje, meu Pai amado. Senhor, que Tu venha transmitir fortemente em nossos corações e nossa mente, meu Pai. Senhor, que a Tua palavra venha ser penetrante, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Fala conosco, Pai. Usa, Senhor, Teu pequenininho, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Vamos ter um longo estudo, uma longa unção vai descer sobre vós. Quem veio receber a unção de Deus? Levante a mão, irmão. Quem veio receber a unção de Deus? Glória a Deus. A unção de Deus, irmão, é toda a palavra que sai diretamente de Deus para vós. É por isso que o ministro fala: quem veio receber a unção de Deus, ela vem diretamente da palavra de Deus para nós. Amém? Como o irmão falou que a nossa irmã secretária não veio, né? Eu queria que o meu filho e seu amigo ficassem de pé ali, que veio fazer uma visita para nós. Meu filho Gabriel e seu amigo Abner são da minha família e vieram fazer uma visita para nós. Se a igreja concorda, diga amém pela visita dele. Amém. Graças a Deus. Fique à vontade, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vós. Então, irmão, a palavra de Deus hoje, né, o ensinamento de Deus, a escola bíblica dominical, foi verdadeira adoração, né? E também o irmão aqui ensinou a escola dominical como perdoar, como ter o perdão, né? Então são palavras, irmão, são para a edificação da igreja. E hoje o nosso estudo vai ser sobre isso também. E eu peço à igreja que preste bastante atenção no ensinamento, porque isso aqui é para a edificação da igreja. É um culto racional. Então temos que prestar bastante atenção no ensinamento de Deus. Não é um culto emocional, é um culto racional para Deus, o ensinamento. Amém? Então que Deus nos abençoe. E eu peço bastante atenção de vocês. Vamos iniciar o nosso ensinamento. E nós temos 30 minutos, 25 minutos e vai ser rápido. O tempo passa rápido, é corrido. Então vamos abrir nossas Bíblias para nós adiantarmos o nosso ensinamento. Amém? O culto para a família de Deus proverá. Amém? Então vamos lá, abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a gente vai ler o versículo 1. Romanos 8. Se o irmão puder colocar aqui no telão, para a igreja entender melhor o ensinamento, nós agradecemos. Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então a palavra de Deus, irmãos, ela nos instrui, ela nos ensina que todos nós devemos andar em santidade, nós que fomos comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E há uma comemoração da Páscoa, né? A Páscoa, ela significa, irmão, o primeiro plano de justificação na nossa vida. E temos que entender isso. Foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós simbolizamos a Páscoa, a ceia do Senhor e o sacrifício que o Senhor fez por nós. Então foi o primeiro plano de justificação para nós. E a palavra de Deus, ela fala em Romanos 8, versículo 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E hoje o nosso estudo é a verdadeira adoração a Deus. Então isso, irmão, então temos que ter no nosso coração esse ensinamento, que somos verdadeiros adoradores em Cristo Jesus. Portanto, agora andamos em santidade e em espírito.
Amém, irmão? Então vamos continuar o estudo em Romanos 12, 1 e 2. Mais na frente, irmão, para a gente entender a palavra de Deus. Romanos 12. Romanos 12, 1 e 2. Amém? Todos acharam? Que diz assim, Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o 2 diz assim: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala assim mesmo, para nós apresentarmos nossos corpos vivos em sacrifícios a Deus. Mas o que é que vem logo na nossa mente? Nós pensamos logo neste corpo literal aqui, mas Deus, ele nos ensina espiritualmente. O ensinamento de Deus é 99% espiritual. Ele ensina materialmente, mas ele ensina espiritualmente nós. Então, quando ele fala assim: apresentai-vos, irmãos, os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus, é porque nós estamos mortos para esse mundo. Nós vivemos agora espiritualmente para Deus. E tudo que ele quer de nós é que sejamos perfeitos no ensinamento dele, e apresentamos os nossos ensinamentos, os nossos compaixão, os nossos sacrifícios a Deus espiritualmente a Ele, não literalmente, mas espiritualmente. Certo que usamos nossos corpos para fazer isso, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, mas Ele quer verdadeiros adoradores na presença dele. E ele fala assim, irmão, no capítulo 2: não sede conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. O que é isso? É a nossa mente. A palavra de Deus, como já foi dito aqui, ela não muda, ela não se transforma, ela sempre será a mesma palavra, desde o começo até agora e até o porvir. Mas o que é que muda? É o nosso entendimento, é a nossa inteligência, é tudo que nós aprendemos aqui vindo de Deus. Isso que muda, é isso que Deus quer. O nosso entendimento, a nossa renovação, a nossa regeneração pelo Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Então vamos mais adiante, irmão. Vamos ler agora em Coríntios, 1 Coríntios 11, 32. Vamos completar o ensinamento. Vocês vão sair hoje edificados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se completa, irmão. Ela se completa para ter a razão do ensinamento. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32. Coríntios 11, 32. Todos acharam, irmãos? Vamos prestar bastante atenção agora neste versículo que diz assim: 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que somos julgados e somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, irmão, a gente passa por ardentes aflições, passa por muitas coisas neste mundo, mas verdadeiramente Deus, Ele está provando nossos corações. Deus, Ele coloca nós sobre as circunstâncias para provar cada coração de cada irmão, de cada crente. Então a palavra de Deus, ela fala assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Então verdadeiramente, irmão, Deus, Ele trata nós aqui neste mundo aqui. É por isso que lá no começo da escrita, no começo do ensinamento, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus, Ele trata com nós aqui mesmo nesta terra. Ele quer que nós sejamos irrepreensíveis. Então Ele vai nos botar na circunstância, Ele vai provar os nossos corações. E vocês vão entender no decorrer do estudo
até o horário certo, a gente vai entender a palavra de Deus para nós. Amém? Então vamos mais adiante, confirmando a palavra do Senhor que fica em 2 Timóteos. Vamos lá na frente. 2 Timóteos, capítulo 3. 2 Timóteos, capítulo 3, versículo 16, para confirmar a palavra do Senhor. 2 Timóteo 3,16. Isso são palavras das Escrituras, palavras sagradas de Deus para nós. E diz assim, a gente pode ler do 14, 15, 16 e 17 para entendermos a palavra de Deus. E diz assim o 14: Tu, porém, quando permanecer naquilo que aprendeste e de que fostes integrado, sabendo de quem o tens aprendido. O 15: E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E agora o 16: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E o 17: Para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Essas últimas palavras aqui são muito importantes para nós, quando ele fala assim, seja instruído para toda boa obra. Mas qual é a obra que o Senhor está falando, irmão? A verdadeira obra que o Senhor está falando é isso aqui, o ensinamento de Deus na nossa vida. Porque muitas das vezes, irmão, o que acontece com nós? Nós pulamos essa obra aqui, nós fazemos a nossa obra literal, mas se a gente deixa de lado esta obra, e Deus fala que a Escritura é divinamente inspirada para nos instruir em toda boa obra. E depois que a gente é aperfeiçoado nesta obra aqui, sim, o que é que diz a palavra de Deus? Outras coisas nos serão acrescentadas. Então a gente tem que andar de acordo com o ensinamento da palavra de Deus, para sermos perfeitos adoradores na presença de Deus. Amém? Então vamos continuar o ensinamento. Já vamos, falta 3 livros ou 4 livros aqui para a gente encerrar. É rápido, temos 15 minutos. Amém? Então vamos lá em Hebreus. Vamos para a correção do Pai, para a casa do Senhor. Hebreus 12, mais adiante. Hebreus 12, a gente vai ler o 4, 5, 6 e o 7. Hebreus 12, que diz assim, 4, versículo 4 em diante: Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. E a gente vai até o 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há quem o pai não corrija? Então a palavra de Deus, irmão, ela é certa e verdadeira. Quando passamos pelo ensinamento, pela correção de Deus, é Deus nos aperfeiçoando, é Deus refinando a nossa fé, é Deus refinando a nossa intimidade para com Ele. Então muitas das vezes o que a gente faz? A gente murmura, a gente replica contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus. Então este estudo aqui, irmão, é para a edificação da igreja, é para que a igreja fique pronta na presença do Senhor. Amém, irmão? Que Deus abençoe cada um de nós. Então vamos mais adiante. Antes do tribunal de Cristo. Agora sim, agora a igreja vai sentir. Vamos. Antes do tribunal de Cristo. Que fica em 2 Coríntios 5:10. Essa instrução para a igreja, irmão, para nós que estamos na presença do Senhor. 2 Coríntios 5:10. Deus falando com nós e aperfeiçoando a nossa convivência para com Ele, até Ele voltar, até Ele vir buscar a nossa igreja. Amém? Vamos provar a palavra de Deus. Então,
tudo que o ministro fala, ele tem que provar na palavra de Deus para não ficar só em palavras. Amém? Então vamos lá, 2 Coríntios 5:10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então a palavra de Deus está nos instruindo, irmão. Tudo que nós passamos aqui, passamos pelo pente fino do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vacilarmos, se pecarmos ou se cairmos em contradição e erro, o que é que o Senhor Deus vai fazer com nós? Ele vai nos instruir, Ele vai nos repreender, Ele vai nos corrigir. Então a palavra de Deus, antes nós temos que passar pelo tribunal do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando chegar o dia do Senhor, Ele vem buscar a sua igreja, Ele quer pegar uma igreja irrepreensível na presença dEle. Ele não vai levar uma igreja que esteja manchada, mas sim uma igreja imaculada, uma igreja perfeita no adoramento, na adoração, na santificação junto a Ele. Amém, irmão? Então vamos encerrar, estamos caminhando para o encerramento, nós temos 10 minutos. Instrução para o cristão verdadeiro, que fica em Filipenses 2. Vamos lá, já vai acabar, só um pouquinho de paciência mais. Deixa eternizar. Filipenses 2. A paciência é uma virtude dada por Deus a nós, cristãos. Filipenses 2, a gente vai ler o 14, o 15 e o 16. Vamos entender o que o Senhor quer para um cristão verdadeiro. Filipenses 2, 14, 15 e 16. Agora a palavra diretamente para nós, que diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Amém, irmão? Como representei como astro no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então é isso que Deus quer que nós, que sejamos perseverantes, sejamos irrepreensíveis e sejamos corrigidos na presença do Senhor, para ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador, como diz o tema da lição da EBD. Amém? E agora, para encerrarmos, a gente vamos no verdadeiro tribunal de Deus para nós. E esse aí, a gente tem que passar por ele livremente. Amém? Então vamos lá, eu fico em Apocalipse 20. Apocalipse 20, 11 e 12. Esse aqui a igreja não vai passar, eu creio, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11 e 12. Bastante atenção neste estudo agora aqui. 11 e 12. E diz assim, ó, o texto sagrado: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro segundo suas obras. Então esse aqui é o tribunal de Deus, irmão. A igreja, graças a Deus, não vai passar por esse tribunal, porque não há nenhuma condenação para nós. Então a igreja não vai passar por esse tribunal de Cristo aqui, porque diz a palavra de Deus que nós vamos julgar o mundo e os anjos junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso aqui é para os que não estão escritos no livro da vida e que vivem neste mundo pecaminoso. Infelizmente, a terça parte do mundo vai ser desviado do caminho, diz a palavra de Deus. Mas o Senhor fala lá em 2 Timóteo que Ele queria que todos sejam salvos, diz a palavra de Deus. Eu quero que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade, mas infelizmente a gente tem que falar a verdade. É um sonho de Deus que não vai se realizar, porque a palavra de Deus diz que a terça parte do mundo vai ser desviada do mal.
Então, que esta palavra fique no coração de vós, que esse estudo fique enraizado no coração de vocês, finalmente. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço pela oportunidade, pelo ensinamento. E que venha muitos ensinamentos depois desse para a igreja. Amém? De estar colaborando. Ali na frente tem uma caixa. Bem lá na frente você pode estar colocando ali. Mesmo que seja 1 quilo de macarrão, um pacote de macarrão, você já vai estar ajudando. Porque somando aqui um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você vai estar ajudando uma família que necessita. Eu pedi até a ajuda do irmão Jeff. E em adoração ao seu nome, que é sobre todos os nomes. Obrigado, Pai, pelos filhos que foram entoados. Papai, pelos testemunhos, a mensagem ministrada. Ó Deus, que nós possamos cada dia mais, como o Senhor falou para Ezequiel, comer esse livro, comer a palavra, se alimentar dela, fazer uso dela e colocar em prática para a edificação da nossa fé. Obrigado pela vida da família Deus Proverá. Obrigado, papai, pelos visitantes. Eu não sei se é meus filhos ou é um filho e um amigo do irmão assim. Papai, obrigado. Ajuda-o na sua caminhada. Abençoa a família Deus Proverá. Papai, eu quero te apresentar, em nome de Jesus, a Rebeca, Senhor, que saiu daqui com febre. Ah, meu Deus, assim, papai, como o Senhor curou no passado, através de Cristo, pela direção do Espírito Santo, o Senhor é o mesmo. Repreende agora essa febre, esse mal, em nome de Jesus. E assim os demais enfermos que seja contemplado e abençoado pelo Senhor, recebendo a cura do físico, para a glória do nome do Senhor. Os demais pedidos, que o Senhor possa estar atento a cada clamor e fazer segundo a sua vontade. Despede a tua igreja na tua paz e na sua segurança, livrando de todo mal. E se o Senhor der ordem ao arrebatar a igreja, que juntos possamos dizer: ora bem, Senhor Jesus. Família, a palavra de Deus foi pregada, foi louvado o nome do Senhor. Comente sobre esse vídeo, se inscreva, compartilha, e se esquece de deixar o seu like, viu? Fica com Deus até o próximo vídeo.